infelizmente, até hoje, homens, não tô querendo generalizar, falar que é todos os homens, tá? Mas aquela parte de homens sem noção, até hoje, não conseguem respeitar mulher. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso primeiro Maquia e Fala do canal. Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Esse é o nosso primeiro Maquia e Fala aqui do canal. Eu sempre tive vontade de fazer um Maquia e Fala aqui com vocês, mas eu nunca tinha um assunto específico pra conversar. Mas se você me acompanha lá no Instagram, você viu nos últimos dias uma situação muito chata que aconteceu comigo no meio da rua e eu queria conversar sobre isso aqui com vocês. Então não quero me estender muito. Se você gosta de Maquia e Fala, se você quer que eu traga cada vez mais aqui pra vocês, já me deixa um joinha aí pra cima. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que é de graça. E se você quiser que eu traga mais Maquia e Fala de algum assunto específico, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer trazer aqui pra vocês. Eu não vou me atentar muito na técnica, na maquiagem em si, vou mais falar sobre esse assunto que é um pouco delicado, infelizmente, mas todos os produtos que eu usar aqui vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Então se você quiser acompanhar aí o passo a passo, sabendo qual produto eu tô usando, é só descer aí na descrição que vai estar tudinho em detalhes pra vocês. Bora lá começar. Eu, desde que comecei a trabalhar só com criação de conteúdo, eu não tenho saído muito de casa. Então, praticamente há quase um ano que eu comecei a trabalhar exclusivamente com criação de conteúdo. Se eu não me engano, foi no finalzinho desse mês, final de fevereiro do ano passado. Eu não saio de casa, ainda mais sozinha. Eu nunca gostei de sair de casa sozinha, mas como eu trabalhava fora, eu saía, né? Não tinha o que fazer, não tinha escolha. Mas agora que eu trabalho em casa, eu praticamente não saio. Tem semanas que eu não vejo a luz do dia fora da minha janela, pra vocês terem uma ideia. Só que aí, na quinta-feira, eu tive que ir na Maquitube, que é uma parceira aqui do canal. Eu tive que ir lá pra comprar um limpador de pincel. Fui de manhã, que é o horário que o Matheus trabalha, então fui sozinha. E nesse dia tava bastante calor, não que hoje não esteja, porque hoje estou já derretendo aqui com esse ventilador desligado. Tô até de topzinho, porque eu estou morrendo de calor e eu vou sair daqui a pouco, então eu não posso ficar toda suada. Eu saí de macacão, aqueles macacão que é shortinho, sabe? Mas ele é bem larguinho. Eu até gravei uns stories contando sobre essa história que eu vou contar pra vocês. Eu vou colocar aqui a parte que eu mostro a minha roupa. E o que que aconteceu? Quando eu tava quase na esquina, a rua tava cheia, tá? Porque era mais ou menos umas 11 e pouquinha, se eu não me engano. Quando eu tava virando a esquina, um senhor veio na minha direção. Ai, eu tô rindo agora, mas de desespero, pra não errar nas palavras. Porque eu fiquei muito em choque e ao mesmo tempo com muita raiva do que aconteceu. Um senhor que claramente tinha idade pra ser o meu vô. Eu acho que ele era até mais velho do que o meu avô era, antes de falecer. Veio na minha direção e já veio me olhando. Mas eu vi que ele já tava me olhando diferente. Não tava, tipo, só passando o olho na rua e me viu. Tava diferente. E aí, quando ele se aproximou de mim, ele teve a capacidade de olhar e falar bem assim: nossa, que perna bonita, e ficou olhando para minhas pernas. Só que, quando eu tô na rua, não é que eu não presto muita atenção no que tá acontecendo ao meu redor. É que sempre quando eu tô sozinha, eu fico pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo. E aí, tipo, eu vi aquela cena, eu vi ele falando comigo, só que eu tava no automático, eu estava andando. Tipo, como se fosse The Sims, sabe? O meu corpo já estava programado pra ir até a Maquitube. Isso acontece às vezes comigo, tipo, de eu já tá pensando em fazer algum movimento e não conseguir parar no meio do caminho esse movimento. Não sei se acontece com vocês, não sei se isso é normal, mas comigo acontece. E aí, o que que aconteceu? Meu cérebro não captou, no momento que eu estava frente a frente com ele, meu cérebro não captou o que ele tinha falado pra mim. E eu continuei andando. Só que aí depois de uns 3, 4 passos, eu assimilei o que ele tinha falado pra mim e o que tinha acabado de acontecer comigo. E no momento, a minha única reação foi continuar andando, só que aí eu virei a minha cabeça um pouco pra trás e chamei ele de sem noção. Como eu estava um pouco longe, eu falei um pouquinho mais alto, não gritei, não fiz escândalo, só chamei ele de sem noção e continuei minha vida. E essa situação desbloqueou da minha memória alguns momentos que eu passei na minha adolescência. Quando eu era mais jovem, quando eu não era casada,
quando eu era mais jovem, né? Como se eu fosse velha. Tenho só 24 anos. Mas quando eu era adolescente, eu saía muito sozinha de casa, porque meu pai trabalhava o dia todo. Então, eu sempre tinha alguma coisa pra fazer com o pessoal da igreja, então eu sempre saía de casa sozinha. E já aconteceu algumas situações dessa comigo na adolescência. Teve uma vez que eu estava indo pra praia com os jovens da minha igreja. A gente tava na esquina esperando um pessoal que não tinha chego, mas tava a galera toda. E aí eu lembro que eu tava conversando com o Matheus, que hoje é meu marido, na época ele era só meu amigo, com mais um amigo nosso. A gente tava conversando, tipo, num canto e o pessoal tava em outro, sabe? E aí eu lembro que na rua o sinal tava fechado e tinha um cara dentro de um carro me olhando. E aí eu olhei pra ele, sabe quando você sente alguém te olhando e você olha pra ver o que tá acontecendo? Foi isso que eu fiz. E eu lembro que dentro do carro, ele começou a fazer gestos que não se pode fazer pra ninguém na rua, e muito menos pra adolescente. Se você entendeu, entendeu. Se você não entendeu, desculpa, mas eu não posso explicar mais do que isso. E eu lembro que eu só fiquei em choque, de novo, porque eu não sabia como reagir. E eu só fiquei em choque. E aí eu segui a minha vida como se nada tivesse acontecido, matutando aquilo que tinha acabado de acontecer na minha cabeça, mas não falei pra ninguém. Uma outra vez, eu tava chegando de noite em casa, e aí tinha dois rapazes, acho que era dois meninos da minha idade, mais ou menos, na época. Eram dois adolescentes também, vindo, tipo, contra a minha direção, sabe? Eu tava na rua da minha casa, indo pra minha casa, e eles estavam meio que, tipo, vindo da minha casa. Não sei se vocês entenderam. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei perto deles, né, na minha passagem, um menino olhou pro outro, apontou pra mim e falou: "Nossa, olha o corpo dela. Imagina ela na cama." Agora, eu quero que você pense em uma menina de 14, 15 anos, sozinha numa rua escura, voltando pra casa, e escutando isso de dois caras. A minha única reação foi literalmente sair correndo pra minha casa. Graças a Deus eu já estava perto, mas eu lembro que eu cheguei em casa em choque. Essas são só duas situações que aconteceram comigo, aconteceu muito mais, infelizmente. Mas quando eu contei esse relato do que aconteceu comigo essa semana, que no caso pra vocês é a semana passada, muitas mulheres, muitas meninas me mandaram mensagem falando que passaram pela mesma situação, que tinha situações constrangedoras sempre que saía sozinha na rua. Teve uma mulher que falou que sempre falam da perna dela também quando ela sai sozinha, mesmo ela estando com calça ou não, porque infelizmente tem umas pessoas nojentas que falam que o homem falou isso de você, falou isso do seu corpo, porque você está com uma roupa vulgar. E não importa, sinceramente, não importa se nós mulheres estamos usando roupa vulgar ou não. Não dá o direito de pessoa nenhuma falar do nosso corpo. Tanto de falar do nosso corpo de, se tá gordinha, se tá magrinha, se tá no peso, se não tá, se tem coxa, se não tem coxa, enfim. E também no intuito mais adulto da coisa. Teve uma mulher que me respondeu no direct e me contou que teve um dia que ela estava indo trabalhar e aí ela estava atravessando a rua, um cara simplesmente grudou nela, passou a mão na coxa dela e falou merda no ouvido dela. Aí eu te pergunto, isso é normal? Porque pra mim isso não é normal. Infelizmente a gente ainda vive em um mundo em que não dá pra confiar em ninguém. Não dá pra confiar em andar sozinha na rua, porque a mulher pode sofrer sérias coisas em questões de segundos. Diariamente sai notícias em sites, em jornais, em tudo, na TV e tudo mais, de uma mulher sendo violada no meio da rua. E sério, não é possível que ainda tem gente que acha que a culpa é de nós mesmos. E eu não tô falando só de homem, tô falando das próprias mulheres. As próprias mulheres julgam as outras por falar: você sofreu isso porque também, olha onde você tava X horas. Você sofreu isso porque também, olha o tamanho da sua saia, olha as fotos que você posta, olha sei lá o que, não importa, não importa. Se você já sofreu ou sofre com esses tipos de comentários, atos, mensagens, porque na internet também tá cheio de gente assim, infelizmente, porque tem gente que não faz isso em público, mas faz isso na internet e acha que tá tudo certo. Mas internet não é terra sem lei, tá?
Internet não é terra sem lei. Se você sofre com isso e acha que é normal, que todo homem é assim, que a gente tem que aceitar isso mesmo, porque o mundo é assim e pronto, eu estou aqui pra te dizer que a gente não pode aceitar isso, de forma alguma. Comentários, atos e olhares que não foram pedidos e não foram aceitos por nós não podemos e não precisamos aceitar. Nunca, jamais. Independente da sua idade, tá? E nós precisamos ensinar também as crianças, tanto meninos quanto meninas, que isso é errado. Meninas não podem aceitar isso e não podem fazer isso, e meninos a mesma coisa. Eu fico pensando, se esse senhor teve a capacidade de falar isso pra mim no meio da rua, onde tinha muita gente passando, o que ele não era capaz de fazer se só tivesse eu e ele no lugar, na rua? Se ele falou aquilo pra mim no meio da rua, o que ele fala pras mulheres na praia, quando elas estão de biquíni, de maiô, shortinho mais curto, que seja? Isso é preocupante. E sabe o que é mais preocupante ainda? E se ele tiver um filho e ele falar pro filho que tem que fazer sim esse tipo de comentário pra qualquer pessoa que passe na rua? Falar o que você pensa. Ou pior, se ele tem uma filha e ele fala, ó, todo homem é assim mesmo e você tem que aceitar. Porque se ele tem um pensamento de eu tenho o direito de falar isso, e filho tem a educação que a gente dá, e normalmente a educação que a gente dá é a educação que a gente tem. Tô falando da gente, mas eu nem tenho filho, mas esse é o meu pensamento desde sempre. Eu não posso pensar nada além disso. Ao invés de a gente só ter essa pessoa, esse senhor, a gente tem a linhagem dele também, com esse pensamento, com essas falas. Isso é preocupante. Então nós temos que pensar muito bem pra onde vamos, como vamos, com quem vamos, em quem a gente acredita, em quem a gente confia, porque infelizmente qualquer um acha que tem o direito de fazer e falar o que quiser, né? E através disso, através dessa situação que voltou a acontecer comigo, que fazia anos que não acontecia, que era de se esperar de mim, no mínimo era que eu não usasse mais a roupa que eu estava usando, por me sentir culpada. E eu vou ser bem sincera com vocês, isso passou na minha cabeça no primeiro momento. Só que minha roupa não tava vulgar, não é de mim usar roupas assim, nunca foi. E vulgar que eu digo, eu não sei nem se essa é a palavra certa, mas tipo, roupas que chamam atenção pro corpo. É isso que eu quero dizer, não sei se essa é a palavra certa. Se não for, me desculpe, porque essa é a palavra que me ensinaram que é. Se não for, me desculpe e me corrija aqui nos comentários. Mas se eu não estava errada ali, por que que eu não iria usar aquela roupa? Eu sou obrigada a passar calor pra me blindar de gente sem noção, não faz sentido. Eu tô me privando por causa das outras pessoas. Isso não faz sentido nenhum. Então eu decidi que sim, vou continuar usando o meu senhor macacão, até porque ele é super fresquinho, super levinho, e eu odeio passar calor. Só a parte de andar sozinha na rua que eu já não gostava, né? Então eu só vou continuar não gostando. Eu nunca gostei de andar sozinha na rua, principalmente à noite. Eu odeio andar de noite na rua. Principalmente depois que eu e meu marido fomos assaltados. Quando a gente namorava, a gente foi assaltado no meio da rua. Peguei um trauma de andar na rua à noite. Então é só o que normalmente eu vivo. Infelizmente, né? Porque isso é um trauma e não é legal viver com traumas. Eu acho que eu nem vou postar esse vídeo porque eu não consigo pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Porque quando eu tô me maquiando, eu meio que minha criatividade fica se mexendo até eu terminar de me maquiar, porque maquiagem é criatividade, né? Então eu fico pensando, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, e aí no final chega no resultado que vocês veem. Mas como estamos tendo um papo cabeça aqui e eu tô tendo que pensar em duas coisas ao mesmo tempo, profundamente, eu tô me embananando. Então só fiz a pele aqui, só terminar aqui com contorno em pó. Meu Deus, taquei contorno aqui agora, hein? E é isso, não sei se esse vídeo vai ao ar ou não, mas se você está me vendo aqui até agora, muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Me diz aí nos comentários se você quer que eu traga mais vídeos assim. Vou treinar e tentar melhorar numa que fala, né? Porque eu acho que esse não ficou muito bom, não. Mas me perdoe, foi o primeiro. E de um assunto super importante que tem que ter muito cuidado pra falar, né? Ainda mais na internet, porque a internet priva muitas palavras. Mas espero que vocês me entendam, espero que vocês entendam a mensagem que eu quero passar aqui. É isso, meninas e meninos também, se cuidem, prestem bastante atenção aonde vocês estão andando, porque infelizmente precisamos ter essa atenção. Tome muito cuidado com quem vocês andam e não aceitem comentários, gestos e olhares que vocês não pediram, que vocês não estão de acordo.
tá bom? Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o meu like, que me ajuda demais. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Muitíssimo obrigada por ter assistido o vídeo até aqui o final, isso é muito, muito importante pra mim. Um beijo e...